Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SS Teu Canal. E hoje vamos falar sobre respiradores. E se te der uma lida lá no PPR da Fundacentro, no Programa de Produção Respiratória do Fundacentro, ele vai dar algumas orientações para uso. E ele começa falando, que é o óbvio, né? Que eu tenho que fazer verificações preliminares. E aí ele fala que os respiradores somente devem ser utilizados sem qualquer modificação e de acordo com as instruções do fabricante. Até aí, o que a gente espera mesmo, né? Tem que seguir o fabricante e eu não posso alterar em nada esse respirador. E os usuários devem fazer a inspeção preliminar no respirador antes do uso, seguindo as instruções recebidas no treinamento e fornecidas pelo fabricante. Aqui tem um detalhe importante. Para esse trabalhador, né, ter esse treinamento, eu preciso manjar bastante. E às vezes o profissional não entende o suficiente. Então, qual é a minha recomendação? Lógico, vai dar uma lida no manual, ok. Mas também você vai entrar em contato com os fornecedores. É muito comum esses fornecedores darem até treinamento gratuito. Tá? Não todos, mas alguns fornecedores dão treinamento gratuito sobre o equipamento. E aí você participa, 1, 2, daqui a um tempo você também já está ministrando esse tipo de treinamento para poder passar para o trabalhador. Tá? E aí o que essa inspeção preliminar tem que ter? Quando aplicável, ele coloca aqui. Primeiro, a confirmação da integridade do respirador. Então, o estado dos tirantes, vou pegar aqui um bem simplesinho, tá? Então, o tirante já está arrebentado, alguma coisa assim, eu tenho que verificar. Naqueles maiores também. O que mais aqui? Das válvulas. Ó, tem essas válvulas aqui. Ó. Isso aqui é uma válvula de exalação. Então, essas válvulas estão ok. Eu vou fazer um vídeo, não hoje, mas detalhando um pouco mais essa informação das válvulas. Então, a válvula. Da superfície de selagem no rosto. Então, quando eu coloco o respirador, está selando aqui realmente? Não está vedando? Então, esses itens, o trabalhador tem que verificar. Aí ele continua. Letra B. A confirmação de que os filtros são do tipo e da classe selecionada. Aqui é o seguinte. Existe... Vamos lá, eu estou com aquele respirador, não desse que é um PFF, que é uma peça facial filtrante. Tá? Mas imagina aqueles emborrachados, que eu acoplo nele o filtro. Então, esse filtro, eu tenho que ver se está adequado. Por exemplo, eu estou trabalhando com vapor de um solvente, algum material assim. E o filtro que eu tenho é para poeira. Ou seja, não adianta de nada. Tá? Então, eu posso estar com um respirador lá caríssimo, tá? Mas com o filtro errado, não adianta de nada. Então, a primeira coisa é isso. E outra coisa que eu tenho que verificar é o seguinte. Em função da concentração do produto químico, então, por exemplo, eu tenho lá solvente numa concentração muito elevada. Eu vou ter que fazer uma avaliação, tá? Para especificar o filtro, o tamanho do filtro mais adequado. Então, se você também está com respirador, é para solvente e está com filtro para solvente, mas num tamanho pequeno para aquela concentração, também não adianta de nada. Professor, como é que eu calculo isso? Você pode dar uma lida no PPR da Fundacentro, que é gratuito, no Programa de Produção Respiratória da Fundacentro, ou também pode adquirir esse livro, né? O Manual de Produção Respiratória da BHO, do Maurício Torlone e do Antônio Vladimir Vieira, que é a Bíblia na área também. Então, esse aqui tu consegue no site da BHO. Lógico que vai pagar por ele, mas tá sem dinheiro agora? Dá uma lida pelo menos no PPR da Fundacentro. Ok, o que mais que ele fala? Então, verificar o tipo e classe selecionado. Se estão fixados corretamente, óbvio, né? O que mais? Se estão em bom estado, estão dentro do prazo de validade da vital útil, no caso respiradores, purificador de água. Então, isso tudo você vai verificar. Letra C. A confirmação de que a pressão e a vazão de operação estão corretas nos respiradores de adução de ar. Então, vamos entender isso. Você já deve ter visto aqueles respiradores que tem um cilindro, tá? Ou que pode ter uma mangueira, que vai ter um compressor mandando lá. Então, de adução de ar. Porque o que acontece? Na hora que você coloca isso aqui, esse respirador está filtrando o ar ambiente. Mas digamos que aqui o ambiente é muito crítico. Digamos, ele é IPVS. Ele é imediatamente perigoso à vida e à saúde. E se der alguma bronca, o trabalhador pode até morrer. Então, nesse caso, é melhor eu ter uma situação onde eu esteja mais isolado, né? Mais vedado, com ar limpo vindo de fora. Então, nesses casos, o que ele está falando para você verificar? Confirmar que a pressão e a vazão de operação estão corretas.
Porque não adianta eu estar recebendo esse ar e digamos que a vazão esteja inadequada. Então, o trabalhador tem que saber verificar isso. Lógico, lembra do treinamento? Você tem que ter aprendido para poder passar para ele. No caso dos respiradores com vedação facial, a confirmação de que a selagem no rosto é aceitável pela realização de verificação de vedação pelo teste de pressão positiva ou negativa. Vocês já viram isso, fotos, tudo mais, mas só dá uma lembrada. Coloquei o respirador, e aí eu coloquei a mão. Tem os dois filtros aqui, geralmente tem um filtro aqui, né? Colocar a mãozona no filtro, a mãozona no filtro. Na hora que você coloca aqui em cima do filtro, você está impedindo que o ar entre. Aí você puxa o ar. Imagina com um copo plástico aqui. Quando você faz, o copo não gruda no seu rosto? Então, se não tiver nenhum furo aqui no respirador, na hora que você coloca aqui, que você puxa o ar, a sensação vai que esse respirador está grudando no teu rosto. Tá? Se o copo tivesse furado, alguma coisa assim, ele não vai acontecer isso. Né? O respirador também, se não tiver uma boa vedação, vai acontecer a mesma coisa, não vai grudar. Então você vai fazer a verificação. E o outro teste, você vai colocar agora a mãozona na parte da frente, onde sai o ar, porque entra pelo filtro e sai pela válvula de exalação. Aí você coloca aqui a mão aqui na frente e sopra, tá? Internamente. Na hora que sopra, vai dar a sensação de balão enchendo, né? Se tiver bem vedado. Se não tiver bem vedado, vai estar saindo por aqui. Então, essa verificação tem que ser feita. O trabalhador tem que ser treinado, coisa e tal, para saber fazer isso. O que mais? A confirmação de que a vazão de operação dos respiradores purificadores de ar motorizados, isso é bem específico, mas bora lá, é maior ou igual à vazão mínima especificada no manual de operação e se as outras condições estabelecidas pelo fabricante estão sendo atendidas. O que ele está falando aqui? Não sei se vocês já viram esse purificador de ar motorizado. Eu acho que eu só vi um na minha vida, assim, frente a frente. Só tem uma empresa, deve ter outros aqui em Manaus, mas que eu vi só em uma. Então, imagina que eu estou com um respirador que ele está purificando o ar. Não é de adução de ar, ou seja, não é um ar limpo que está vindo lá do cilindro, por exemplo, nas minhas costas. Mas ele está pegando o ar ambiente, está filtrando e está soprando por meio de um motor para você. Tá? Só que esse soprar por meio de um motor para você, que é porque ele é um purificador de ar motorizado, ele tem uma vazão adequada. Essa vazão está adequada? É isso que ele está pedindo para verificar. Depois ele vai falar um item extremamente importante, que é sobre a troca dos filtros. E olha o que ele fala. Os filtros para partículas ou químicos devem ser substituídos de acordo com a frequência definida pelo administrador do programa, ou quando o indicador do fim de vida útil do filtro alertar. Isso aqui é o seguinte. Deixa eu começar pelo esse indicador de fim de vida útil. Isso aqui tem poucos que tem. Então, tem alguns filtros que ele tem uma plaquinha lá, alguma coisa assim, que muda a cor quando o filtro está saturado. E aí tu sabe que é hora de trocar. Pô, se fosse todos assim, era uma beleza, né? Mas é a minoria assim. Só que ele está dizendo que o organizador lá, o administrador do programa, do PPR, do Programa de Pressão Respiratória, ele é que vai definir essa troca do filtro. Ele fala até o seguinte, que a percepção das propriedades de alerta pelo usuário, pelo trabalhador, não deve ser tomada como critério principal para definir a frequência de troca dos filtros. Então vamos lá. Você é o administrador do programa. Óbvio, você vai conversar com o trabalhador, que na hora que ele tem dificuldade de respirar, na hora que ele sente lá o cheiro, ou sente alguma irritação, significa que não está bem vedado, ou que não tem, que já saturou o filtro. Isso é um item, tá? Mas você também tem que verificar qual a concentração do produto no ambiente, né? É um critério bem importante. Se aquele produto é muito tóxico. E existem também alguns programas, alguns aplicativos, tem da 3M, tem da MSA, que você coloca lá as informações sobre o produto químico e ele te dá uma projeção da vida útil daquele filtro. Então, com base nessas informações, você é o responsável para definir essa vida útil. Tá? O que mais ele fala? Sobre os conhecimentos do usuário, do trabalhador, sobre produção respiratória. Então, o usuário deve conhecer sobre os riscos respiratórios, óbvio, a que está exposto, tem que saber que aquele produto é tóxico, carcinogênico, ele tem que saber sobre o produto. O motivo do uso do respirador, óbvio também. O significado do fator de produção atribuído. Então, bora lá. Que alguns de vocês talvez não saibam, então é importante a gente dar uma informada sobre isso. Quando você está exposto a um determinado agente químico, tá? O que vai acontecer? Você
precisa de uma determinada proteção. Tá? Então você precisa de um fator de proteção requerido. Tá? Você precisa que um determinado respirador te proteja de uma determinada intensidade. Tá? O que é isso? Você precisa que esse determinado respirador faça com que a concentração no interior do respirador seja, sei lá, 6 vezes menor do que fora. Esse é o teu fator de proteção requerido. É quanto você precisa de proteção. Mas cada respirador tem um fator de proteção atribuído a ele. Então pode ser, por exemplo, 10, 50, 100, 1000. Então se eu preciso de 6, o meu fator de proteção requerido é 6, um atribuído de 10 me atende. Tá? E o fator de proteção atribuído 10 significa que quando você coloca o respirador, a concentração daquele produto químico lá fora é 10 vezes menor no interior. Esse conceito tu consegue mais detalhadamente lá no PPR da Fundacentro. Mas entendeu a ideia, espero eu. O que mais que esse trabalhador tem que saber? A importância da vedação adequada do respirador na face. Né? Às vezes o trabalhador ele não quer fazer a barba, ele não quer apertar muito o tirante, porque aí vai ficar mais desconfortável. Então, isso tudo ele tem que saber, as consequências. Né? Que mais? As consequências da omissão de seu uso. Se você não usa o respirador, digamos que você tem que usar 8 horas. Né? Todo dia, 8 horas de trabalho tem que usar. Se você não usa por 5, 10 minutos, aquela proteção que eu falei despenca. E o trabalhador tem que saber disso. Por isso que a gente vai tentar ao máximo evitar o uso do respirador, do protetor e tudo mais. Porque só é efetivo se você usa direto. No momento que você deixa alguns minutos sem usar, 5 minutos já faz cair bastante a proteção. E você tem como garantir que o teu trabalhador vai ficar o dia todo usando, tá? Então, percebe que é muita informação que esse trabalhador precisa saber. O que mais tem aqui? A necessidade da manutenção correta, óbvio. E deve ser capaz o trabalhador de identificar quando o respirador não está mais proporcionando o nível de proteção previsto. Então, tem que ter tua orientação para ele. Percebe que não é algo tão simples, tão trivial. Tem muita informação. A gente tem que estudar para poder passar a informação para o trabalhador. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloca aí nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.